Amém, queridos? Já abra a palavra do Senhor aí, no livro de Josué. Nós vamos falar algumas questões aqui dessa passagem, no capítulo 4. Amém? E eu vou ler aqui com os irmãos na versão NVI. Amém? Irmãos, encontraram, hein? Josué capítulo 4. Amém? 4, versículo 4 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: todos acharam? Amém? Diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Até onde, querido? O meio do rio Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número. Olha o que está escrito. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Quantas pedras são então? Quantas? 12. 12, guarda esse número. Versículo 6. Elas servirão de sinal. Para que essas pedras? Sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: significa essas pedras? Respondam que as águas do rio Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Olha o verso 8, aqui tem um detalhe, né? Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado, apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Aonde eles deixaram as pedras, irmãos? No acampamento. Olha o verso 9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. Aqui é um outro altar. 12 pedras foram para o acampamento e as outras 12 estão no meio do Jordão. Então são diferentes. A palavra também significa um outro. 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Esse hoje é que dia? Não é hoje, é o dia que, até o dia que ele escreveu, né? Ele escreveu isso aqui tem quase 3.000 anos, né, irmão? É muito provável que essas pedras não estejam mais lá. Já deve ter rolado algumas, né? Isso aí não se sabe, né? Mas também ele falou até hoje, por quê? Porque nós vemos aqui no versículo 7 que isso é para memorial, né? Então as pedras não estão lá, mas o memorial é até hoje. Mas esse é um rio, queridos, é longo, é um rio de aproximadamente 200 quilômetros de extensão, com 20 a 30 metros de largura na região que eles estavam. E que chega a uma profundidade de pouco mais de 5 metros. É fundo o suficiente para muita gente se perder, né? Muito bem. Contextualizado, todos esses acontecimentos, esses fatos históricos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu sozinho numa guerra? Solidão em meio à multidão? É a pior coisa que tem, né? Porque
a pior solidão é quando você tem esse sentimento no meio de uma multidão. Né? Não é quando você não tem ninguém, é quando tem gente que não faz nenhum sentido. Você já chegou a um ponto da sua vida em que o que você estava experimentando não podia ser compartilhado com ninguém? Que ninguém ia te entender. A maior carência desta geração que nós estamos vivendo é de ouvidos para ouvir. Já chegou aquele momento que você chora e ninguém vê? Você desespera e segura, porque ninguém pode perceber. Todos da casa dormiram e você está em guerra com você, com o seu travesseiro, com o seu sono, com o mundo. E você não tem como compartilhar com ninguém a enorme guerra que está acontecendo dentro de você naquele momento. Você não saberia nem por onde começar, tentar explicar. Mas você precisa falar e não tem com quem. Ninguém vai entender mesmo. A maioria de nós, como cristãos, usamos a oração como uma ferramenta, uma válvula de escape. Eu já cheguei ao ponto de que a pressão era tão grande nos ombros, a pressão, sabe aquela coisa, a guerra, a batalha vai vindo e você vai se curvando e vai se arrastando. Quando você percebe, você está de joelhos, em pranto. E aí você não precisa nem falar, né? Porque quando você não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá o seu coração. O conselho de Jesus, quando ele fala sobre oração, é que você entre no seu quarto, feche a porta. Porque o teu pai que está em secreto, o texto não diz ele vai te ouvir em secreto. Lá não fala de ouvir. Diz assim que você vai entrar em secreto. E o seu pai que está em secreto, ele vai te ver em secreto. Mateus 6,6. Pastor, por que não é ouvir? Porque antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe. Então não precisa te ouvir. Ele já ouviu. E aí é que está. É que você acredita que no banheiro sozinho, no trabalho, em casa, na sua cama, não sei onde você está. A gente está tão só que no nosso desabafo, no desabafo da nossa alma, a gente acha que ninguém viu, que ninguém ouviu, que ninguém sabe. Mas cada momento desse, cada instante desse vivido, você e Deus, é um altar que você construiu. É uma história que se estabeleceu entre você e o seu Deus. Ninguém sabe, mas você sabe o que você construiu no secreto. Talvez você não saiba ainda quantas pedras Deus já fez você colocar nesse altar secreto. E talvez nem quais dessas 12 pedras Deus já te levou a depositar nesse altar secreto que Ele vem construindo na sua jornada. Você sabe o quanto você chorou, desesperou, o quanto você entregou para Deus coisas que você jamais imaginou que aconteceria. São depósitos. A gente vai construindo o altar. Hoje eu quero falar sobre isso um pouco, sobre altares. Como está o seu altar secreto? Os altares da Bíblia eram de pedra. A maioria dos altares construídos pelos homens de Deus na Bíblia eram de pedra. Existiam altares a vários deuses. Existiam altares a Baal, a Moloque, aos Baalins.
existiam postes ídolos, postes de adoração a vários deuses. Mas o altar que o Senhor exige é um altar de pedra. Era um altar de pedra. Nós vemos muitos altares na Bíblia. Abraão, amigo de Deus, edificou vários altares. Né? Edificou em Siquém, Gênesis capítulo 12, em Betel, em Hebrom, e o mais conhecido de todos, em Moriá, onde iria entregar o seu filho no lugar do cordeiro. Vemos também Abel construindo um dos primeiros altares também, né? E nele ele sacrificou um animal, derramou sangue. Existiam vários tipos de ofertas, vários tipos de sacrifícios, mas o principal deles, para as pedras, para o altar, era o sacrifício de um cordeiro. Era conhecido como o holocausto, onde o animal era cortado e assado até que toda a carne fosse assada e aquele cheiro subisse como um sacrifício vivo e que subisse agradável às narinas de Deus. Abel construiu um altar. Noé, depois que tudo é destruído, que ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz, um altar de pedra. Abraão, né, era o homem dos altares, né? Quase sacrifica o próprio filho, e a Bíblia diz, um altar de pedra. Moisés levanta altares. Josué, no texto que nós lemos, ele levanta 2 altares. Elias, o homem do altar. A Bíblia diz que depois dos profetas de Baal terem destruído o altar, ele reorganiza o altar, reorganiza as pedras. Quando desce fogo do céu, a Bíblia diz que o fogo consumiu o holocausto e consumiu as pedras. Os altares da Bíblia são de pedras. Todos nós sabemos a história da saída do povo do Egito, né? Onde Moisés conduziu o povo em sua liderança, até passar a liderança a Josué. Foram 40 anos de quase 3 milhões de pessoas, apenas 1 milhão e pouco chegaram, foram ficando pelo deserto. Eles não entenderam o processo, eles não entenderam o que Deus queria com ele no deserto. E depois de tantos milagres pelo deserto, a maioria deles foram ficando. Uma nova geração foi surgindo e 40 anos depois, eles chegam na terra que emana leite e mel. Quando Moisés vai embora, a Bíblia diz que quem tem que assumir o lugar agora é Josué. Agora imagina, ele nunca viu Deus no monte. Não foi Josué que recebeu as tábuas. Ele não tem a mesma autoridade de Moisés. Ele não tem a mesma experiência de Moisés. Ele é mais jovem. Não foi ele que recebeu as tábuas da lei. Deus não falou com ele face a face. Ele não tinha o mesmo unção de Moisés. Deus olha para ele e diz: todo mundo pode achar que você não, mas eu quero você. Deus é o Deus dos improváveis, né? Deus nunca escolhe pela racionalidade. Moisés era gago, né? E velho. Ele reclamou para Deus que estava velho. Não consigo. Deus disse: eu vou arrumar alguém para te ajudar. Arão, outro velho. Deus é Deus de improváveis. Às vezes Deus escolhe umas pessoas que você não escolheria. Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu Pedro. 3 anos andando com Pedro, Jesus disse: o dia você vai se converter. Hã? Não era melhor já encontrar alguém convertido? Né? Aí não é graça. A graça escolhe os desfavoráveis, os despreparados. Aquele que você olha para ele atrás das malhadas e diz: pequeno, raquítico e insignificante, ruivo, não tem tamanho. Esse não, Deus diz, vai ser o rei de Israel. Quando Deus olha para Josué e diz: é você, ele fica apavorado. Está na Bíblia. Quais foram as primeiras palavras de Deus para Josué? Não tenha medo. Esforça-te. Ser forte. Ser corajoso. Você vai precisar. Você já se sentiu despreparado para alguma coisa que Deus te deu uma oportunidade?
Com certeza já, né? Queridos, se você se sente firme, seguro, convicto, sempre, 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 você não tem medo, você está fazendo pouco. Alguma coisa está errada. Ou você está fazendo as coisas que estão dentro da sua zona de conforto e não os desafios de Deus, ou você perdeu o temor. Veja, eu não disse medo, eu disse temor. São coisas diferentes e que fazem total diferença para as coisas frutificarem no reino do Espírito e não apenas na força do seu braço. Porque o dia que você começar a aceitar os desafios de Deus, você vai sentir temor. É normal. É normal. Porque o desafio de Deus é andar sobre as águas. É liderar 3 milhões de pessoas sem nunca ter sido um líder. É substituir Moisés. Josué, não tem medo não, ser forte, ter ânimo, levanta. Aí Deus dá uma ordem: santifica o povo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E o processo de santificação era um banho, todo mundo tinha que tomar um banho, todo mundo tinha que se limpar, trocar as vestes para ver o que Deus ia fazer. Agora imagina comigo que Josué está de frente ao Jordão. Você tem noção desse desafio? Dá para você imaginar? Tem mais de 1 milhão de pessoas esperando. Moisés morreu e agora está na mão dele. Ele olha para 1,5 milhão de pessoas. Deus disse: a terra está aí. Aí ele para na borda do Rio Jordão. Como Deus não gosta de fazer coisas pequenas, a Bíblia diz que era a época de colheita. O rio estava transbordando. Quando você pensa que a coisa está difícil, parece que Deus dificulta um pouquinho mais as coisas. Mas sabe para quê? Para provar para Josué, mais uma vez, que a promessa que o Senhor fez para ele, em Josué capítulo 1, estava se cumprindo. Quando Deus disse: assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E no versículo 9 ele diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por isso, às vezes, Deus te coloca diante dos desafios na pior época da sua vida, na fase da cheia. O rio está transbordando. E a gente não entende. Ele está com medo. Ele está com medo. Ele nunca liderou ninguém. Ele é jovem. Ele está substituindo Moisés. Deus olha para ele e diz assim: vá para a parte do Jordão que está transbordando. Na pior parte, é mais difícil, vai para lá. Aí está ele parado em frente ao Rio Jordão. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dele. Hã? Já pensou? Que loucura é essa que eu aceitei desse desafio de Deus? O que eu faço agora? Por onde que eu vou? No Rio Jordão. Aí Deus olha e diz assim: Josué, fala para o sacerdote pisarem na onde? Na água. Fala para o sacerdote pisar na água. Irmãos, há 40 anos atrás desse episódio, Moisés estava diante do Mar Vermelho, né? Não do Rio Jordão, mas do Mar Vermelho. Ninguém tocou na água. Moisés não pôs o cajado na água, ninguém pisou na água. Moisés apenas levantou o cajado. E Deus disse: diga ao povo que marche.
né? Agora, Rio Jordão, 40 anos depois, o rio, né? Não é o Mar Vermelho, é o rio. Aí Deus disse: Josué, manda o sacerdote pôr o pé na água. Não tem isso registrado em lugar nenhum antes, é a primeira vez. Põe o pé na água que ela abre e pisa. A Bíblia diz que quando os sacerdotes pisaram na água, a água do Rio Jordão não abriu, não é mar, é rio. Ela parou quilômetros acima. Está escrito, queridos. Ela não parou aonde eles pisaram, ela parou lá em cima. Enquanto ela para, demora para esvaziar, para acabar, e ele com o pé na água, esperando. Falei que não ia dar certo esse negócio. Nem todo ato de fé seu vai fluir na hora que você está fazendo. Tem oração que só vai ser respondida depois. Tem milagre que você só vai ver depois. Tem coisa que Deus está fazendo lá na frente que você nem sabe. O rio já parou, só que ele não sabe. Deus já respondeu, mas eles não viram. Deus já parou a água. Alô? A Bíblia diz que o rio para lá em cima, né? Parou. E a água começa a baixar. Aí quando seca, aí os sacerdotes entraram e pararam no meio do leito do rio, com a arca. E o povo começa a passar. Josué chama 12 líderes, pega 12 pedras, 12 pedras, carrega elas nos ombros e leva para o acampamento. Quando terminaram de atravessar, que estava 1,5 milhão do outro lado, Deus olha para Josué e diz: pega 12 pedras, levante um altar no meio do rio e deixa aí. Oi? A Bíblia diz que o altar em Gilgal, das pedras que foram para o acampamento, que estão fora do rio, está escrito, é para sinal, é para memorial, para Israel não esquecer, para os filhos perguntarem, as nações perguntarem: que pedra é essa? Para que isso? O que é isso? E o altar que ficou dentro do rio? Para quê? Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrificar o cordeiro. Altar é lugar de fogo. Como que você sacrifica? No fogo, em pedras, o cordeiro debaixo da água. Josué faz um altar. A Bíblia diz que o Jordão volta a subir, encobre as pedras, e eles vão embora. E esse altar? Tem um altar escondido. Tem um altar debaixo do rio. O que ficou fora do rio é para memorial. Mas o altar que está escondido, que está coberto, só quem passou viu, né? Só quem teve a experiência. O povo nem viu, porque o povo foi embora. Josué voltou e fez o altar que se cobriu. Escuta, tem altares que nós levantamos e todo mundo vê. Vê suas orações, vê o seu dízimo, vê o seu trabalho na igreja, vê o seu amor, vê a sua disposição pela obra, olha, né, a sua vida, está tudo certo. Mas tem altares que ninguém viu, querido. Só Deus sabe onde ele está. Só Deus. E hoje eu quero falar para pessoas que talvez você esteja até desanimado. Talvez hoje a tua fé esteja fraca, você anda abatido, com uma série de dúvidas, indisposto para as coisas de Deus, e tem colocado muitas coisas em primeiro lugar, menos Deus. Muitas coisas têm sido prioridade na sua vida. Tudo é urgente, tudo é importante. E quando sobra tempo, né, como falou aqui o pastor Aguiar, você tenta cumprir as suas obrigações. Mas lá atrás, quando você pregou para alguém, quando você evangelizou alguém, quando você se envolveu no ministério, quando você fez aquela oração, quando você entrou no quarto, quando você orou, quando você se quebrantou, você estava construindo altar que
que ninguém viu. Os altares mais importantes, querido, que eu já construí com Deus, na minha sinceridade, no meu amor pelas pessoas, nos cuidados, no carinho com as pessoas, ou em tudo que eu fiz pelo reino de Deus, os maiores altares que eu ergui para Deus, ninguém sabe, ninguém viu. Nas noites não dormidas, no secreto do quarto, tem altares que ninguém sabe que você tem, e você também não sabia que tinha, porque ele não é visível. Porque você não viu, porque não deu resultado ainda. Porque tem coisas que você faz hoje e só vai entender amanhã. A água ainda não baixou. Josué olha para aquilo, ele obedece a Deus, mas para Josué não faz sentido. Por que um altar que vai ficar debaixo da água se não tem cordeiro? Por que o altar debaixo do Jordão se não tem sacrifício? Por que o altar debaixo do Jordão se não tem fogo nele? Josué não está entendendo, ele só está fazendo. Tem muita coisa que você construiu com Deus, tem muita coisa que Deus ordenou que você fizesse, e até hoje você não entendeu. A Bíblia diz que o altar, a pedra não podia ser lavrada, ela tinha que ser do jeito que pegasse, imperfeita, cheia de ponta, cheia de defeitos. Deus não exige perfeição na adoração. Até porque ele não está atrás da adoração, ele quer o adorador. Então, as pedras que estão debaixo do rio, se elas foram forjadas ou moldadas, foi com o passar da água. Não faz sentido esconder o altar, não tem cordeiro, não tem fogo, não tem sacrifício. Nem Josué está entendendo muitas coisas que Deus te ordena fazer hoje, só farão sentido amanhã. O que acontece onde tem um altar escondido? O que acontece onde tem um altar escondido? Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que o general do exército sírio entra em Israel e leva alguns escravos. E ele decide levar para sua mulher de presente uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha, uma escrava, uma menina, filha de Israel, filha dos israelitas, filhos dos judeus. Leva ela como escrava e dá ela como presente para sua esposa. Aquela menina, com o passar do tempo, trabalhando na casa do próprio inimigo, que é o general Naamã do exército sírio, ela descobre que ele tem lepra. E olha que tremendo. Que a Bíblia diz que esse homem é íntegro, respeitável, colecionava vitórias, mas tinha lepra. Essa menina foi arrancada de casa e mora lá na Síria. Ela valorizou os valores e princípios ensinados pelos pais. Ela está longe de casa, mas perto das verdades de casa. Ela saiu de casa, mas a casa não saiu dela. Ela entra na Síria, mas a Síria não entra nela. Os sírios olham para ela chegando lá como escrava e dizendo, está presa. Deus olha para ela chegando e diz, está a caminho do propósito. Aleluia. Ela fala, Naamã, se o senhor soubesse. Aí fala para a mulher dele, olha, lá em Israel tem um profeta. Gente, essa menina trabalha como escrava, é presa como escrava, não tem salário como escrava, mas a mente é de uma princesa. A lepra de Naamã não pega nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Ela não é escrava da sua dor, ela é serva da sua missão. Ela disse, lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus. Quando Naamã chega, o profeta Eliseu manda Geazi falar com ele. Fala para ele mergulhar lá no rio Jordão. Fala para ele mergulhar no rio Jordão. Ele não quer não. Ele fica bravo. Porque os rios da Síria são muito melhores. Só que os rios da Síria não têm um altar escondido. A primeira coisa que acontece no lugar onde tem um altar é que onde tem altar, tem cura. Onde tem altar, tem cura. Onde tem altar, tem
tem milagre. Onde o altar está escondido, tem milagre. No mesmo rio do altar escondido, tem cura para Naamã. No mesmo rio do altar escondido, tem milagre para Naamã. Deixa eu te falar uma coisa. Tem tanto tempo que você vem construindo no secreto. Está chegando a hora da cura. Não só a hora da cura física, mas cura que Deus tem para você. Então eu quero falar para você que está me ouvindo também, aonde você estiver, querido. Está chegando um tempo de milagre para aqueles que vêm construindo, mesmo no secreto que ninguém sabe. E sabe como vai ser? Vai ser de repente, porque Naamã não construiu, Naamã não merece, Naamã é inimigo, mas por causa de um altar escondido, um altar naquele rio, aquele lugar agora é o lugar da graça, é o lugar do favor, e por causa da palavra de um profeta, Naamã entra onde está lá o altar escondido e recebe a cura. Tem gente que talvez você nem saiba, mas vai receber milagre por causa do altar que você escondeu. Tem gente na sua casa que vai receber algo de Deus por causa do altar que você construiu. Nas suas madrugadas de choro, nos seus clamores, gemidos e lágrimas que só Deus viu. Onde tem altar, tem cura. Onde tem altar, tem cura, querido. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, os filhos do profeta chamaram Eliseu e disseram: o lugar que nós estamos é pequeno. O lugar que nós estamos precisa ampliar o espaço. Eliseu diz: então vocês podem ir e construir. Ele disse: não, nós queremos que o Senhor vá conosco. E quando Eliseu vai com eles, a Bíblia diz que um dos garotos, trabalhando, cortando madeira, diz que o ferro do machado caiu na água. Ele disse: ai, meu senhor, era emprestado. Onde que caiu? Caiu no Rio Jordão. Caiu no Rio Jordão. Se perdeu. Afundou. A Bíblia diz que o profeta pega o cabo, lança na água, e o machado flutuou. Porque onde tem altar, tem restituição, querido. Onde tem altar, aquele que estava afundado vem para cima. Onde tem altar, aquele que estava caído vai voltar para cima. Quem estava caído se levanta. Porque onde tem altar é lugar de restituição. Escuta o que eu estou te falando. Vai chegar uma hora que no lugar onde você semeou, no lugar onde você plantou, naquilo que você construiu com Deus, vai trazer para a sua vida e para as pessoas que estão em volta a restituição. Quem está caído vai ser levantado por causa das orações que você depositou no secreto. Quem está morto vai voltar a viver por causa do relacionamento que você tem com Deus. Talvez não seja nem para você, mas a sua casa será alcançada, as pessoas do seu trabalho serão alcançadas, as pessoas que estão à sua volta serão alcançadas, porque onde tem altar, Deus traz de volta aquilo que estava afundado, querido. Onde tem um altar escondido, Deus restaura o perdido, levanta quem estava afundado. Onde tem altar é lugar de restituição. Deus quer restituir aquilo que você perdeu, mas por causa do altar que você vem construindo na relação com Ele. Não pare de construir o teu altar, querido. Em secreto com Deus, persevere, porque Deus tudo vê. Igreja que não constrói altar, não é igreja, é só templo. Igreja que não constrói altar, não traz de volta os perdidos que afundaram. Vida sem altar não resgata o que ela afundaram. Adoração sem altar não é adoração, é só música. Continue construindo o seu altar com Deus. Terceira coisa, a Bíblia diz que um dia, que diante do Rio Jordão, Elias bate a capa. E o Rio Jordão se abre. Porque onde tem altar, tem porta aberta. Porque onde tem altar, as barreiras são vencidas. Elias bate com a capa e o rio abre. Onde tem a capa, aquilo que está fechado se abre. Onde tem altar, as barreiras são quebradas, os caminhos são abertos, novas possibilidades, um novo destino, querido. Tem muita coisa que você ainda está vendo fechada, querido. Mas deixa eu te falar, você construiu um altar, fica tranquilo, vai abrir, descansa o teu coração. A porta vai abrir.
Deus não tem atalho, Deus tem caminho, Deus não abre brecha, Deus abre porta. E quem tem o altar escondido pode se preparar, porque uma hora a porta vai se abrir. Amém, querido? Eu estou profetizando, você tem coragem de receber isso aí? Eu estou profetizando em nome de quem? Eu estou profetizando em nome de Jeová Jireh, aquele que diz que todo que pede recebe, todo que busca encontra e todo que bate, abre. Eu estou profetizando que tudo que você viveu até aqui, de dor, de trauma, de tudo que você chorou aos pés do Senhor, o altar que você construiu, pedra por pedra, com imperfeição, com dor, com lágrima, diante do altar do Senhor, uma hora vai fazer com que a porta se abra. Tem porta de Deus sendo preparada para você, querido. Deus está abrindo portas que estavam fechadas. Por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Continue construindo o teu altar, porque Deus tudo vê. Mas a Bíblia também diz que um dia Deus ia tomar Elias às margens do rio Jordão. E quando Elias vai subindo aos céus, ele olha para Eliseu e disse: o que você quer? Porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz que ele lança a capa, Eliseu pega a capa, e todo o legado de Elias agora está com Eliseu. Tanto é que ele bate a capa e o rio Jordão se abre. Onde tem altar, tem novo começo. Onde tem altar, tem novo começo. Eliseu vai dar continuidade no ministério profético. Eliseu vai continuar recebendo os mesmos milagres que Deus fazia. Onde tem altar, tem discipulado. Onde tem altar, tem sucessão. Onde tem altar, tem propósito de Deus. Onde tem altar, o propósito não para, o projeto não para. Talvez você olhe para os seus filhos e fale: Senhor, como é que vai continuar? Como é que vai continuar? Eles não querem servir o Senhor, eles estão distantes, eles estão diferentes. Crise da adolescente, crise. Você olha para essa geração, você fala: será que vai parar em mim? Eu semeei tanto, eu servi o Senhor, eu fiz pelo Senhor, eu construí um altar. E alguns estão se preocupando, dizendo: Senhor, eu não sei nem onde estão os meus filhos agora, o que eles estão fazendo? Eles não estão aqui comigo te adorando. Deixa eu te falar, querido, onde tem altar tem sucessão. Onde tem altar, novos discípulos se levantarão. Onde tem altar, vai dar continuidade. Onde tem altar, a história continua. Deus não brinca com os altares que nós construímos. Seus filhos não nasceram para o inferno. Seus filhos nasceram para ter o nome deles escrito no livro da vida. Você não gerou escravos. Você gerou o processo de Deus. E eu quero profetizar, você vai viver como Josué. E você vai dizer, como ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escuta, querida. Continue colocando pedras, continue construindo o teu altar com Deus, continue se consagrando, continue se santificando ao Senhor. Tem coisa acontecendo nesse Jordão, querido, tem coisa maravilhosa acontecendo em torno desse altar. Eu quero encerrar te dizendo uma coisa. O altar, ele era construído para sacrificar o cordeiro. O altar tem que ter sacerdote. O altar tem que ter o profeta. O altar tem que ter pedras. Mas o altar tem que ter o cordeiro. Cadê o cordeiro desse altar? Cadê o cordeiro desse altar? Eu fico imaginando que depois de Josué, a humanidade inteira gritava: cadê o cordeiro desse altar? Até Isaac, filho de Abraão, perguntou: se esse altar está debaixo do Jordão, está debaixo d'água, como é que eu vou colocar o cordeiro nele? Cadê? Um dia, um profeta chamado João Batista, ele estava no Rio Jordão. Que rio que ele estava? Rio Jordão. Lá onde o altar está escondido. Ele olha de longe. Ele diz: olha lá ele.
de uma terra seca, sem parecer nem formosura, o mais indigno entre os homens. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Foi morto pelas nossas iniquidades, ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele veio entrando no Rio Jordão, onde está o altar escondido, João Batista vai dizer: o que estava faltando, chegou. Se faltava um cordeiro para esse altar, eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. O cordeiro, olha o cordeiro. Olha o cordeiro chegando para o altar. Porque onde tem altar tem provisão, onde tem altar tem salvação, onde tem altar tem milagre, onde tem altar tem cura, onde você colocar o altar, onde você preparar a adoração, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ah, cordeiro nesse altar, querido. E João Batista falou: eis aí o cordeiro. Aleluia. Eis aí o cordeiro. Aí João Batista entrega o cordeiro no altar. Aleluia. Tem pedra, tem cordeiro, tem profeta. Jesus também é sumo sacerdote, tem sacerdote. Mas está faltando uma coisa. Está faltando fogo. Está faltando o quê? O que está faltando nesse altar? O fogo é símbolo do quê? O fogo é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Não tem como descer o fogo na água, mas a Bíblia diz que o céu abriu. O Espírito Santo em forma de pomba veio descendo sobre aquele altar. O Espírito está lá, o fogo do Espírito está lá, o cordeiro está lá, o altar está lá, o profeta está lá, o sacerdote está lá. Onde tem altar vai ter salvação, onde tem altar tem fogo do Espírito Santo. Queridos, quando o Espírito Santo desce, Deus fala, Deus olha e vê o sacrifício e diz: esse é meu filho amado, aleluia, no qual eu tenho prazer. Quem tem o altar tem identidade de filho. Quem tem altar sabe quem é em Deus. Deus tem olhado para o teu altar, o altar secreto, que só Ele vê, e tem dito: essa é minha filha amada, esse é o meu filho amado. Não desista, continue construindo o teu altar em secreto. Tem muita gente que o diabo está mentindo para ele, tentando te acusar pelo seu passado, tentando dizer que o seu altar não valeu a pena. Ninguém sabe do que você construiu, ninguém sabe o tanto que foi difícil você chegar até aqui. Quantas pedras eram? 12. Querido, não tenho mais tempo para falar das 12 pedras, mas Deus tem visto o seu altar. Continue edificando o altar de Deus. Não desista, continue construindo o altar. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Continue construindo o seu altar na presença de Deus, pois Ele tem te visto em secreto. E a palavra de Deus para você hoje é a mesma promessa que Ele fez para Moisés e que Ele renovou na cruz do Calvário: estarei contigo todos os dias. Essa é a mesma promessa que Ele fez para Moisés, para Josué e para nós. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes,
medite nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus tem contemplado o seu altar secreto. Creia e espere, as águas vão baixar, porque no teu altar tem o sumo sacerdote que é Cristo e habita em você. Quando ele colocar os pés nas águas, as águas vão baixar. Não pare de edificar o teu altar secreto. Não pare de edificar o teu altar secreto. Aleluia. 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 E nós lemos em Josué capítulo 4, no versículo 7, que esse altar é um memorial para sempre. Perpétuo. Aleluia. É um memorial perpétuo que nunca sairá diante do Senhor. Ele tem contemplado o teu altar. Amém, queridos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que nós somos cartas vivas, que não são escritas nem com tintas, nem com pedras, mas são escritas em carne. Deus te marcou. Deus colocou o cordeiro. Você é carta viva. Deus é que tem escrito a tua história. Deus é que vem escrevendo a tua história. Confia na página do amanhã. Aleluia. Nós somos cartas vivas. Onde há altar, há cura. Onde há altar, há milagres. Amém. Creia que Deus, que está em oculto, tem te visto. Em oculto. Ele tem visto os altares que você tem construído. Nós não construímos altares aqui em cima. Aleluia. Mas onde tem altar escondido, tem milagre, tem restituição, tem restauração, tem salvação, e você e a sua casa será abençoado. Feche seus olhos.